A paz do Senhor, irmãos e irmãs, povo de Deus, aqui estamos de volta no canal Emuná do Eterno. Queremos, nessa oportunidade, nesse início da nossa fala, estar falando a vocês que nós temos um compromisso de sempre, às segunda-feiras, sempre uma vez por semana, e o dia da semana escolhido é às segundas-feiras, está lançando um vídeo aqui no nosso canal. Então, vocês que são acompanhantes nossos, já estão inscritos, quero agradecer a todos vocês, por vocês estarem nos acompanhando, estão inscritos aí no canal, agradecer a atenção de vocês a esse trabalho, que é um trabalho que nós temos a pretensão de estar ajudando no conhecimento bíblico. Não a pretensão de fazer esgotar o texto bíblico, as mensagens bíblicas, pois isso é impossível ser feito, não só eu, mas por qualquer outra pessoa. As escrituras jamais serão esgotadas, porque ela é uma fonte de água vivas e ela sempre tem algo a nos falar. Então ela sempre tem uma mensagem a ser nos revelada. As escrituras, ela é bela. Então nossa pretensão jamais é nesse termo. Nossa pretensão é de estar cooperando para o nosso conhecimento, para que todos que estejam no canal e aqueles que ainda vão entrar possam participar de algo escritural, verdadeiro, limpo, sem nenhum contexto em cima de dogmas religiosos, mas única e exclusivamente Bíblia, Escritura, Torá, Palavra do Eterno, Haftará, Brit Hadashah, é a palavra do Senhor, o Tanar. Então essa é a nossa intenção, com humildade, é claro, sabemos que temos nossas limitações, e com toda a humildade, em cima das nossas limitações, procuramos fazer um melhor mediante aquilo que é revelado aos nossos corações através do Espírito Santo, Ruach HaKadosh, o Espírito de Santidade. Então, vou ler aqui a palavra do Senhor. Então, queremos aqui pedir desculpa aos irmãos, que provavelmente vocês notaram que na segunda-feira passada não lançamos nenhum vídeo. Foi por questão mesmo aqui, pessoal mesmo, do tempo, a correria do dia a dia, e não foi possível estarmos na segunda passada trazendo uma palavra para vocês. Mas aqui estamos, e sem muitas delongas, sem procurarmos alongarmos, vamos agora para a palavra. Lembrando que no último vídeo eu falei que a gente ia falar sobre, nós estaríamos falando sobre os 10 testes de Abraão, que conhecemos como Abraão. E os 10 testes, inclusive no princípio dessa paraxá, que é uma porção bíblica, que é no capítulo 12 de Gênesis, Lech Lecha, que significa vai a ti mesmo, ou sai para ti mesmo, ande para si mesmo, ande para dentro de si mesmo. Terminamos a mensagem ali com essa proposta de dar continuidade em cima desse tema sobre os 10 testes, ou numa linguagem mais conhecida entre nós brasileiros, a gente fala muito prova, as 10 provas que o Eterno submeteu o seu amigo Abrão, que no contexto português é Abrão, que mais tarde passa a se chamar Abraham, que no contexto da língua portuguesa nós conhecemos como
Abraão. Então vamos lá, Gênesis no capítulo 12, o versículo 7. Vamos ler Gênesis capítulo 12, né, que na sua Bíblia portuguesa é Gênesis, na Bíblia hebraica Bereshit, capítulo 12 e versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Adonai apareceu a Abrão, na tua Bíblia deve estar, o Senhor apareceu a Abrão e disse, darei esta terra à sua semente. Então ele construiu um altar a Adonai, que lhe aparecera. Então ele construiu um altar a Adonai que lhe aparecera. Foi uma revelação que o nosso amado patriarca Abraão, ele teve nesse período da sua chamada. Então nós vamos entrar aqui sobre os 10 testes. Nós falamos já anteriormente no vídeo, é só vocês entrarem no canal. Quem não assistiu esse vídeo, recomendo que venha assistir. Leclerá, que significa vai a ti mesmo. E vamos dar assim uma sequência nessa porção bíblica. Vamos lá. Os 10 testes que o Eterno submeteu a Abraão. É claro que hoje não vai dar para a gente falar sobre os 10, mas vamos tentar falar aqui entre 5 a 6, para na próxima semana a gente fechar isso. Vamos lá. Os 10 testes. Primeiro, os 2 primeiros testes que eu vou passar aqui para vocês, não tem nas escrituras. Não está registrado na Torá. Tá? Que a gente chama de Pentateuco, não está registrado na Torá. O que a gente tem esse conhecimento desses 2 primeiros testes através da tradição hebraica ou judaica, como queiram. Então a tradição do povo israelense, o povo hebreu, nos fala que o primeiro teste que o Eterno submeteu a Abrão é que ele teve que fugir da fúria de Nimrod. Nimrod é um homem que surge ali no capítulo 11 de Gênesis, ele é o líder ali daquele movimento idólatra da Torre de Babel, que é Babel. Ele é o líder daquele movimento, daquela idolatria. Ele é o primeiro homem que faz a iniciação do paganismo e dos sistemas religiosos que afastam as pessoas do Eterno, o sistema pagão. Esse homem chamado Nimrod. E a tradição judaica vai dizer que Abraão teve que fugir dele, né? Fugir dele, e esse período que Abraão teve que fugir dele, né? Que é Abrão, foi um período de 13 anos, segundo a tradição hebraica. Ele ficou 13 anos fugindo, se escondendo da fúria de Nimrod, porque ele não compatuava com o sistema de Nimrod, o sistema paganista. Ele se opunha. Aí, como Nimrod enxergava nele uma ameaça de se opor aos seus intentos e ao seu paganismo que ele estava, né, passando para as pessoas da sua época, então ele viu Abrão como uma pessoa que poderia prejudicar ele nos seus intentos paganistas. E Abrão era um homem que, mesmo ainda sem ter a revelação direta do Eterno, algo já trabalhava em seu coração, em sua mente, em sua alma, que ele não aceitava aquele contexto paganista que Nimrod estava implantando na época sobre as pessoas, e a maioria, de forma esmagadora, se sujeitou à conversa de Nimrod, né? Porque ele era um homem que convencia as pessoas dos seus intentos. Ele tinha uma boa lábia, era um religioso com uma lábia muito grande, né? Uma lábia convincente. Ele convencia as pessoas a seguir o sistema religioso que ele estava plantando de paganismo, e
o ponto alto do paganismo ali dele era aquela torre ali de Babel, que ele conseguiu unir todas as pessoas em torno daquilo ali, da qual desagradou ao Eterno. Por esse motivo ele perseguiu Avram, a tradição hebraica nos fala, e Avram ficou 13 anos fugido dele. A segunda, que também, como eu falei, não está na Torá, é que chegou certo ponto que ele teve aproximação a Avram, ele conseguiu se aproximar a Avram e conseguiu lançar mão da vida dele e eu quis obrigá-lo a adorar os seus ídolos, né? Quis obrigar Avram a adorar os seus ídolos, e nessa prerrogativa que ele quis obrigar Avram a fazer isso, e nosso patriarca se negou a fazer isso, não se dobrou aos ídolos dele, não se curvou, não prestou culto aos ídolos dele, como os demais homens faziam. Ele não prestou culto aos ídolos de Nimrod. E isso lhe causou uma irritação, uma ira muito grande, que ele, segundo a tradição, tá bom? Bota bem isso em mente de vocês, eu estou falando de vocês dentro de uma tradição hebraica, não está isso na Torá, mas a tradição nos fala que ele pegou, amarrou Avram e jogou ele dentro do fogo, para que ele viesse morrer dentro de um fogo. A tradição não fala que fogo esse é uma fornalha, essa é uma fogueira, enfim, tentou amarrar ele e jogar ele dentro do fogo. Porém, o Eterno livrou Avram desse fogo a ponto de não acontecer nada a ele. Bem parecido, né, com aquela passagem dos 3 amigos de Daniel lá no reino de Nabucodonosor. É algo parecido com aquilo. Isso é para os irmãos verem como é que as escrituras né? Ela tem uma coligação muito grande entre a própria cultura hebraica e a tudo que nela está. Então, ele fez isso, mas milagrosamente Avram foi livrado pelo Eterno desse fogo e conseguiu fugir das garras de Nimrod. Então, esses 2 primeiros são testes que o Eterno submeteu a Avram, que está dentro de um contexto cultural, dentro de um contexto da tradição hebraica, não está registrado nos escritos sagrados. Agora, o terceiro teste já está escrito na Torá, nos escritos sagrados. O terceiro teste foi quando o Eterno se manifestou a ele, se revelou a ele e mandou que ele saísse do meio do seu país, da sua parentela e da casa do seu pai, que falamos isso no vídeo anterior. Lek lerá, sai daí, sai para ti mesmo, né? Então ele saiu. Essa foi a terceira prova, ou terceiro teste. Por quê? Porque ele tinha toda uma estrutura familiar, ele tinha todo um contexto que ele teve que abrir mão de tudo aquilo. Lá no outro vídeo nós falamos bem sobre isso. Ele teve que abrir a mão de tudo aquilo, se negar a si mesmo para atender o chamado do Eterno. Então assim ele fez. Então a terceira prova foi essa, ele ter que abandonar tudo para ir para um local que ele ainda não sabia, mas que o Eterno disse que ia o revelar, que ia levar, que ia entregar a ele uma terra, que ia fazer dele uma grande nação, e que através dele o Eterno ia abençoar todas as famílias da terra. Então ele obedeceu à voz do Eterno, se submeteu a esse teste, a esse chamado, e assim ele fez. Saiu pela fé, pela emuná do Eterno, ele obedeceu esse chamado. Então, esse chamado, quando a gente lê aqui no versículo 7, eu vou tornar a ler para repetir, olha bem como está escrito: Adonai apareceu a Avram e disse: darei esta terra à sua semente, ou ao seu descendente. Então ele construiu um altar a Adonai
que lhe aparecera. Eu vou ler aqui no chamado Novo Testamento, que é assim que é conhecido por nós, o Novo Testamento, lá em Gálatas, capítulo 3, e versículo 16. Nosso irmão Shaul, que chamamos ele de Paulo, Shaul fala assim aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 16. Olha bem como a palavra do Eterno é maravilhosa. Diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Elas não dizem a seus descendentes, como se fossem muitos. Ao contrário, falam de um único e a seu descendente. Então, vamos entender aqui. Dentro aí desse terceiro teste, o Eterno fala para ele que vai dar aquela terra para a semente dele, para o descendente dele. O Eterno fala dentro de um contexto, né? Não dentro de um contexto no plural. Ele fala no singular. Ele fala a tua semente, ou em alguma outra tradução pode estar a tua descendência e não a sua descendências no plural. Não está assim. E o nosso irmão Shaul, Paulo, ele afirma isso em Gálatas, ele discursando aos Gálatas, instruindo aos Gálatas, ensinando aos Gálatas, ele fala que o Eterno fez promessa ao nosso patriarca Abraão, e a promessa que ele fez foi a promessa para o seu descendente, o seu único descendente. Não falou como a muitos. Vou tornar a ler. Olha bem a palavra do Senhor. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não está no plural, como está lá na Torá. Elas não dizem, as promessas não dizem a seus descendentes, como se fossem muitos. Ao contrário, fala de um único e a seu descendente, e este é o Messias. Na sua Bíblia pode estar, esse é o Cristo. Então, na terceiro teste de Abraão, o Eterno já faz, nesse terceiro teste, já faz o quê? Uma promessa para ele. E a promessa está se referindo a quem? Ao Messias, como nosso irmão Paulo fala aos Gálatas. Então, as promessas que o Eterno tem para seu povo está estruturada, está na pessoa do Messias. Por isso que ele é o cabeça. É por isso que as Escrituras falam que tudo foi feito por ele e para ele, pois sem ele nada do que foi feito se faria. Ele é a cabeça de todas as coisas. O Eterno assim o fez, o seu Filho, seu cabeça de todas as coisas. Então, a promessa aqui está nele. É por isso que nem gentil, nem judeu, nem grego, nem bárbaro, nem escravo, nem livre, é alguma coisa fora dele. Todos para alcançar as promessas, aí já está no plural, as promessas que o Eterno fez a Abraão, tem que estar ligado na semente de Abraão. A semente é o próprio Yeshua, que nós brasileiros conhecemos como Jesus, chamamos o nosso Senhor de Jesus. Então, Yeshua é o representante do Eterno, e nele se cumpre todas as promessas. E o Eterno falou a Abraão, né, que dele ia haver uma semente. E essa semente, sim, é dessa semente que surge o quê? As bênçãos.
para todas as nações, nele. Por isso que tudo tem que ser nele, tudo é para ele. A honra e a glória o Eterno deu ao Filho, o Eterno glorificou o Filho. Então ele é o representante do Eterno legítimo, e as promessas que o Eterno fez a Abraão se cumprem nele, e só por ele podemos ter acesso a essas promessas, seja lá quem for. Seja quem for, de qualquer nacionalidade, para ser com herdeiro dessas promessas, herdeiro dessas promessas, só por intermédio de Yeshua. Ele é o Messias, ele é a semente de Abraão. E por isso que o próprio Senhor, Yeshua, ele fala para os seus contemporâneos, dos seus dias, quando ele esteve aqui, ele fala que até dessa pedra, o Eterno, o Pai, o Todo-Poderoso, pode suscitar filhos a Abraão, que a gente chama de Abraão. Então o que o Yeshua quer estar dizendo com isso? Que o importante não é a nacionalidade, ou seja, a nacionalidade não é um vínculo primordial para alguém ter comunhão com o Todo-Poderoso. Não. É preciso estar ligado nas promessas que ele fez a Abraão, e essas promessas elas se cumprem na sua semente, o Messias, Yeshua, o Filho do Deus vivo. Então, nessa passagem aqui, desse terceiro teste, vocês veem que Deus, ele quando ele se rompe, ele rompe a ligação ali com o seu país, com a sua parentela, com a família. Nesse rompimento, em obediência ao chamado eterno, o Eterno já lhe faz promessa. Aprendemos o quê? Que toda pessoa que conhece a verdade não vai se sujeitar à mentira, à idolatria, ao paganismo, ao pecado. Tá? Toda pessoa que conhece a verdade não vai se sujeitar. Tem muitas pessoas que hoje estão rompendo com o paganismo, com os ensinamentos errados, com doutrinas falsas, porque estão ouvindo a voz do Eterno dizendo a eles: sai daí, sai deste lugar, sai desse paganismo, porque a verdade, ela te impulsiona caminhar em direção para si mesmo, para poder estar em conexão com o Eterno. Caminha-se para si mesmo, para que haja uma conexão com o Eterno. Ou seja, o homem precisa olhar para dentro de si, para que ele comece a enxergar o seu estado de pecado, que ele é uma criatura pecaminosa e que ele precisa romper com este pecado para ele ter o encontro com o Eterno. Por isso que Abraão tinha que sair, ele tinha que romper com o pecado. Por isso que tem muitas pessoas hoje saindo de certos sistemas religiosos, sistemas enganosos, ensinamentos errados, porque a verdade, ela traz esse impacto, e aí fica difícil da pessoa se sujeitar às coisas erradas, principalmente que a voz do Eterno fica martelando no seu consciente, na sua alma, mostrando a ele que o caminho certo a se seguir é o caminho das Escrituras, obedecer a palavra do Senhor, que é importante. Então vamos lá. Então aqui ele rompe com tudo, ele sai. Agora, o quarto teste, né? Qual é o quarto teste? A quarta prova é que ele agora, onde ele está situado, ele já saiu lá da sua parentela, está seguindo viagem, está na obediência, já está localizado, já montou a sua tenda na terra já que é prometida a ele e a seu descendente e a toda a nação de Israel que surgiria através dele. Então ele está neste lugar já, mas quando ele está neste lugar surge uma grande fome.
Ele está ali com a família dele, né? No caso a esposa, o sobrinho dele, que foi junto com ele, Lot, que a gente chama de Ló. Eles estão juntos, tem os seus funcionários, né? Os seus empregados, enfim, e todas as pessoas que foram com ele, seu gado, sua fazenda, está tudo ali com ele, e surge uma carestia muito grande, ou seja, uma escassez. A terra não está produzindo mais, a fome se instala naquele lugar. Eu vou ler aqui para vocês, a partir do versículo 10 do capítulo 12, tá? Onde nós estamos lendo aí, Bereshit, ou Gênesis, capítulo 12, versículo 10. Olha bem o que vai nos dizer. E ali, entretanto, havia fome na terra, pois isso Abraão desceu ao Egito e permaneceu ali, pois a fome era severa na terra. Então você percebe que houve o teste ali, que o quarto teste é a questão da fome. Houve uma grande fome. E nesse momento dessa escassez de alimento, essa fome, ele tem consideradamente, ele tem ali um grupo de pessoas grande, né? Um número grande, juntando ainda com seu sobrinho, Ló. Então ele achou por bem de descer ao Egito. É uma decisão que ele tomou que não é uma decisão boa, aos olhos do Eterno, não é boa. Porque essa decisão dele, ele demonstra que ele não está, né? Essa prova que o Eterno coloca ele demonstra ali que com essa decisão que ele não está inteiramente confiando nas providências daquele que o chamou e o colocou ali naquela terra. Aquela terra, o Eterno colocou ele ali. Então, ele desce para o Egito. Então, quando ele desce ali para o Egito, ele está, de certa forma, ele está rompendo um trato, um chamado que o Eterno o deu. E essa descida dele é uma descida, o texto vai dizer que ele desce, né? Ele desce ao Egito. Então essa descida aqui não é uma descida só no sentido geográfico, né? Não é só questão geográfica, territorial, não. É uma questão espiritual. Ele desce espiritualmente também. É uma descida espiritual. Porque ele deixa de confiar naquele que o chamou. Esse é o nosso problema quando a gente estamos em dificuldades extremas, né? Aquelas dificuldades que os nossos olhos não vê solução, olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, olha para a direita, olha para a esquerda, e olhamos para tudo quanto é lado, e parece que até piora. Cada olhar nosso as coisas pioram, a solução não está diante dos nossos olhos, e a gente começa a entrar em desespero. E quando a gente começa a entrar em desespero, é lógico que a gente começa a vacilar na fé, porque a fé ela não trabalha no desespero, ela não trabalha na desconfiança. A emuná, a fé, quer dizer confiança, firmeza, certeza. Então, quando você começa a entrar nesse clima, você começa a desconfiar, começa a se esquivar entre vários pensamentos, começa a perder o foco do teu chamado, começa a colocar em dúvida o chamado de Deus. Será que é Deus mesmo que me chamou? Porque eu estou vivenciando uma situação dessa. Aqui, logo aqui perto de mim, o pessoal lá está bem e eu estou aqui mal, estou numa situação de uma penúria extrema. É o caso de Abraão, perto dele, logo abaixo ali do território da onde que ele está colocando, que aquele território ali é a terra prometida, a terra que o Eterno daria a Israel através do seu descendente. Então, quer dizer, ele vê que tudo em volta dele está indo de mal a pior. E logo a seguir, na parte de baixo, mais à frente, alguns quilômetros à frente,
né? O Egito está bem e ele está numa pior. Aí o que ele bota na cabeça dele? Eu vou até o Egito. Então ele desce, porque o Egito fica numa região de planícies mais baixa. E ele desce. Essa descida dele não é geográfica, é descida espiritual. Tem muitos de nós estamos descendo espiritualmente. Estamos indo para onde não deve ir. Estamos deixando o chamado de Deus, porque em volta de nós há uma grande luta, e nessa grande luta, nesse grande teste, nessa grande prova que Deus está nos colocando, a gente não acredita no chamado do Senhor, nós colocamos o chamado dele em dúvida, e aí queremos tomar decisões por conta própria, e aí que está o perigo, porque o crente não anda pela vista, o crente anda pela fé. A fé, ela não enxerga o que está simplesmente diante dos olhos. A fé enxerga os horizontes de Deus, enxerga a promessa de Deus. Ainda que tudo não esteja favorável, a fé sempre vai enxergar a mão de Deus nos tratando para vencer qualquer circunstância que possa ser desagradável, qualquer tribulação, qualquer dificuldade, qualquer situação humana, ela pode ser vencida pela fé, crendo no chamado de Deus. Então, Abraão, ele tomou uma decisão errada. Inclusive, essa decisão aqui é uma decisão que vai implicar nos descendentes hebreus. E uma outra hora eu vou falar sobre isso com vocês, tá? Vai implicar, porque a descida dele é um presunsor, né? É o presunsor da descida de Israel para o Egito, né? Que o patriarca lá, o neto dele, Jacó, vai ter que descer com seus bisnetos, que são os 12 filhos de Jacó, com mulheres e famílias, enfim, vão ter que ir para o Egito cada fome. O que está acontecendo com Abraão aqui, vai acontecer nos dias de Jacó. Por Abraão não crer que o Senhor colocou ali, que se Deus te colocou num lugar, não é preciso você se ausentar ali para buscar recurso. Ele te dará o recurso, mesmo se esse recurso já não existe. Ele fará existir, porque ele é o dono de todas as coisas, ele é que alimenta todo ser humano. Então a gente tem que confiar nele, e por isso que a palavra dele diz que aquele que confia nele, ele vai ter. Qual é a segurança que ele tem? A segurança é que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Então a gente não pode botar as coisas materiais acima do eterno, acima da sua promessa. Nós temos que botar ele sempre no topo de nossas vidas. Ele sempre tem que ser a prioridade, ele sempre tem que ser o número 1. Por isso que Yeshua fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, essas demais coisas, o que ele relata lá, o discurso dele, ele fala: essas coisas vos serão acrescentadas. Então precisa ter fé, ele não teve. Então, vocês, depois de uma outra hora eu vou falar sobre isso. Essa atitude dele é um presunsor. Ele coloca a descendência hebreia, fica nessa prerrogativa, e vai acontecer isso mais na frente com o povo hebreu, né? Quando Jacó tem que descer, porque a terra de Canaã vai ficar debaixo de muita fome. Não só Canaã, né? Vai ser todas as nações da época, só o Egito que vai ter fartura, e eles vão ter que correr para lá. O que Abraão faz vai implicar no futuro. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. O que a gente faz hoje se implica no nosso futuro, ou no sentido positivo ou no negativo, ainda que eu não venha vivenciar o meu futuro, mas a minha semente vai vivenciar o meu futuro, ou de uma forma positiva ou negativa. Por isso que a gente não pode andar pela vista. O justo viverá da fé.
E a Bíblia é bem clara em dizer, ora, aqueles que se aproximam do Eterno, de Deus, devem crer que Ele existe, que Ele é galardoador dos que os buscam. Está lá a galeria dos heróis da fé na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Então, esse aí é o quarto teste, essa fome. E Abraão não conseguiu suportar esse momento e ele cedeu, saiu da posição dele para ir para o Egito. Ele não confiou no Eterno e aqui ele não passou no teste. Está entendendo? Ele não confiou. Tem uma coisa de bom nele aqui, mesmo ele não confiando no Eterno, onde o Eterno o colocou, ele não poderia sair dali. Uma coisa de boa dele aqui é que ele não murmurou. E isso aqui é um fator 10 para ele, que ele não murmurou. Mesmo tudo contra, tudo conspirando contra naquele momento, naquele instante, mas ele não murmurou. Mesmo tomando um caminho da qual não era o caminho do Eterno para ele, o Eterno mandou ele para aquela terra, não para o Egito. Mesmo ele fazendo isso, ele não entrou na paranoia da murmuração. E isso aí aqui é bom, porque tem crente que ainda faz besteira, ainda além de fazer besteira, se acha no direito de murmurar. Ele não, ele agiu errado em sair da posição que o Eterno o colocou, mas ele não murmurou. Ou seja, ele assumiu o seu ato. É o que está faltando em muitos crentes. Assumir os seus atos. Não ficar querendo colocar a culpa em todos e ainda jogar a culpa para Deus, não. Porque o erro é nosso. Nós cometemos erro, mas muitas das vezes não temos a humildade de dizer: o culpado disso sou eu. Não é A, não é B e muito menos Deus. Porque dele não procede mal nenhum, não. O mal vem sobre nós porque nós saímos da posição dele. Não é ele que joga o mal nas pessoas, não. Tá vendo? É que as pessoas tomam o caminho errado. E o caminho errado já está dizendo tudo. Se está errado, vai dar errado. Então não é Deus que pesa a mão, que maltrata, que faz aquilo, como muitos pintam aí, Deus como um carrasco, como um ser que está com a foice, o negócio dele é sair cortando todo mundo, um Deus que tá botando sangue pela boca, vingativo. Não, nosso Deus não é isso. Ele é amor, tá entendendo? Ele é amor, ele quer o bem, só que o amor dele tem justiça, ele vai fazer justiça. Ele faz justiça conosco. Por que ele faz justiça conosco? Para nós aprendermos que o caminho certo é o caminho da retidão, da techuvá, de um caminho comprometido com o Eterno. É por isso que ele, muitas vezes, ele permite que algumas coisas aconteçam e ele faz justiça em algumas coisas conosco, porque ele é aquele pai que corrige. Ele tem nós como filho e ele quer corrigir os filhos para que os filhos deixem de errar. Então vamos lá. Nesse ponto aqui, Abraão, ele se submeteu, pelo menos não murmurar. Então você vai ver aqui no versículo 11 em diante, desse capítulo 12 que estamos lendo, quando se aproximou do Egito, estava ao ponto de entrar no país, lá no país do Egito, ele disse a Sarai, que mais tarde vai se chamar Sara, sua mulher: preste atenção, ele falando com ela, sei que você é uma mulher de boa aparência, é uma mulher linda, por isto, quando os egípcios virem você, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, e deixarão você com vida. Por favor, diga que é minha irmã, para que nada de mal aconteça a mim, por sua causa, e por consideração você mantenha-me vivo. E quando Abrão entrou no Egito, os egípcios repararam que a mulher era muito bonita, era bela, era formosa, era linda. Os príncipes de Faraó viram-na e a elogiaram para Faraó. Por isto a mulher foi levada à casa do Faraó. Ele, no caso Faraó, tratou bem Abrão
por causa dela, dando-lhe ovelhas, gado, jumentos e jumentas, escravos e escravas e camelos. E contudo, Adonai infligiu graves pragas ao faraó e à sua casa por causa de Sarai, mulher de Avrão, ou Avram. Então você veja bem aqui que ele arrumou problema para ele, né? Saiu da posição que o Eterno colocou, não confiando que o Eterno poderia prover o alimento para ele lá mesmo naquela prova, porque não há prova que você não possa suportar. Shaul fala sobre isso, nosso irmão Paulo. Nenhuma prova, nenhum teste vem sobre nós do qual nós não podemos suportar. Mas pela própria aprovação, pelo próprio teste, pelas próprias dificuldades, o Eterno nos dará o escape e assim o nome dele será glorificado. Então, nada acontece conosco sem que a gente possa suportar. E alguns problemas se acumulam, é porque a gente não quer se suportar aquele momento que o Eterno nos coloca, que ele quer que a gente passe por ali. Ele tem propósito com aquilo. E a gente não quer entender o propósito dele, aí buscamos os nossos, e aí a gente se enrola todo. Aí a coisa se agrava. Aquilo que era para ser momentâneo acaba tendo duração muito grande. Infelizmente a gente temos esses problemas conosco, né? Falta de fé, falta de discernimento, falta de paciência, falta de tantas coisas. A gente, ser humano, somos inquietos mesmo, né? Infelizmente, mas o Eterno quer nos ensinar a confiar nele, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A palavra do Eterno é fiel e verdadeira. Muitos confiam em carros e em cavalos, mas nós faremos menção do nome de Adonai, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso. Então nós temos que confiar nele. Ele arrumou problema para ele. E quando ele já viu o problema de cara. Qual o problema que ele viu de cara aqui? Nesse quarto teste aqui, quando ele chega lá no Egito, quando ele está entrando no Egito, como nós vimos, ele viu o quê? Ele olhou para a mulher dele, linda, bonita, formosa, não tinha como um homem não bater os olhos nela e não ver a beleza dela. Ela era uma mulher linda, muito bonita, Sarai. E ele, ao ver isso, ele pensou logo, e agora? O que eu tenho que fazer? Que era inevitável. Os egípcios iam sequestrar ela para dentro do reino de Faraó e matariam ele, se o identificasse ele como o marido dela. Então o que ele fez? Ele usa de uma estratégia para ele salvar a pele dele. Qual é a estratégia? Ele chama ela em particular e fala para ela, você diz para eles que você não é minha esposa, é minha irmã. Então, eles vão me manter vivo, porque eles vão pensar que você é minha irmã e não vão fazer nenhum mal a mim. Faça isso, para que não aconteça nenhum mal a mim. E ela fez, né, como uma pessoa obediente, que amava ele, né, que queria muito bem a ele, e ela entendeu que realmente o risco era inevitável, o que ele enxergou realmente aconteceria, mas para não acontecer, ele tratou isso com ela e ela se identificou a eles como irmã dele. E aí já viu, né? O pessoal, para agradar o irmão, leva ela na presença do faraó. Todos eles, os príncipes faraó, se encantam com a beleza dela. Para agradar o irmão, não faz nada com o irmão, pelo contrário, ainda deram o presente para o irmão, o suposto irmão, né? Embora ela era uma irmã dele, metade irmã, né? Ela era a irmã dele por parte de pai, né? Mas isso não vem o caso, porque naquele momento ela é esposa dele, é mulher dele, né? Então, eles deram camelo para Abraão, deram jumenta, deram riqueza, trataram Abraão com maior
alegria, né? Maior satisfação, né? Agradar o irmão para poder ficar com a irmã, né? Mas só que tem um que sabe de tudo, né? Tem alguém que está mesmo, alguém tentando livrar a pele, mas o Eterno sabe de tudo e sabia também que a própria Sara era uma mulher muito honesta, né? Pura. E o Eterno protegeu ela. Na verdade, ali o Eterno protegeu ela dela virar mulher de Faraó. O Eterno vai revelar ele em sonhos e vai também mandar pragas para a casa dele, para o reino dele, e o Eterno vai revelar ele em sonho que aquelas pragas estão ocorrendo no seu reino, porque aquela mulher que ele levou para dentro de casa e que ele quer tomar ela como mulher dele, não é mulher dele, é mulher do suposto irmão, ou seja, é mulher de Avrão. Então ele vai chamar Avrão e falar assim: por que tu fizeste isso, esse grande mal para comigo, para com o meu reino, para com a minha casa? Que tu não disse que ela é a sua esposa, né? Então, mediante essa conversa toda, ele ainda despede Abraão, deu mais presente a ele, mais riqueza a ele, despede ele com todos que com ele estavam, e aí ele retorna para a terra da onde ele não deveria ter saído. Então ele passou esses problemas, colocou a esposa em risco, porque não confiou no Eterno. E se o Eterno ali, o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, não intervém, Sara seria, seria usada sexualmente como mulher daquele iníquo, daquele homem, um pecador, um homem que não conhecia Deus, e ela teria que se sujeitar a um outro homem da qual ela nunca se sujeitou. Ela sempre foi mulher de um homem só, e Deus protegeu a sua filha, sua serva, pela fidelidade dela. Então a gente vê aqui a honestidade, a fidelidade, o coração de Sara, como ela era uma mulher de Deus, né? E outra coisa boa que a gente aprende aqui, que eu queria passar para os irmãos, é o homem saber ver a beleza da sua esposa. Que o nosso grande problema no nosso meio, que está nos trazendo problemas de adultério no nosso meio, é porque os homens chamados crentes, nós crentes, que dizemos que servimos ao Eterno, nós não valorizamos a beleza da nossa esposa, não só a sua beleza estética, né? Cada homem poderia fazer isso, e é isso que o Eterno quer, que valorizemos não só a beleza estética da esposa, mas a beleza espiritual que elas carregam, porque elas é o nosso corpo, elas é o nosso complemento, elas realmente é aquilo que nos completa. Sem elas, nossa vida seria uma vida vazia, uma vida infeliz, uma vida sem propósito. A mulher realmente ela traz alegria para a alma do homem. E tem muito homem que não valoriza sua esposa. E quando a gente não olha para a esposa como Abraão olhou, isso aqui eu quero deixar registrar, ele teve um olhar, aquele olhar de esposo, de carinho, ele vê a beleza da sua esposa, ele elogia a esposa dele. Ele fala para ela: você é linda, você é bonita e você precisa me ajudar nisso, porque você é muito bonita. Não tem como um homem não olhar para você e não perceber a sua beleza. E quer dizer, ele já mostrou a ela o quanto ela era valiosa para ele. Por isso também que ela fecha com ele. Mesmo ela se colocando em risco, correndo o risco de ser abusada, de ser usada sexualmente, ela vai para a boca do lobo, mas ela vai porque ela ama aquele homem, porque ela vê naquele homem amor por ela. Ela se sacrifica, ela não sabe que o Eterno vai livrar ela daquela situação, não. Mas ela se coloca em sacrifício por amor a ele, porque ele demonstrava a ela amor por ela, ele valorizava ela.
Então é preciso os casais pensar nisso, principalmente os homens, porque aqueles que não têm olhos para sua esposa, vai ter olhos para outras mulheres. E por isso que abre a porta do adultério. Por isso que o Senhor fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Os nossos olhos têm que saber para onde está olhando. E eu chamo a atenção aqui, pela orientação de Deus, dos homens da igreja. Veja para onde você está olhando e para quem você está direcionando os teus pensamentos. Os teus pensamentos têm que ser para a tua esposa. Valorize ela. E aqui está um recado de Deus. Tem muito homem que não sabe elogiar a beleza da sua esposa, o cabelo dela, a maneira dela, a comida que ela faz. Está sempre botando defeito na mulher. Uns botam defeito na mulher que ela é gorda, que é isso, que é aquilo. Meu amigo, ela é sua esposa. Olha para ela com o olhar de um homem que honra o seu próprio corpo. A Bíblia diz, aquele que ama a sua esposa, ama a si mesmo, porque ela é o nosso corpo. Então vamos lá, eu deixo essa deixa aqui para vocês. Então, esse foi o quinto teste, né? A gente entrou do quarto para o quinto. O quinto teste foi esse, que sobre Abraão ter que agora abrir mão da sua esposa para poder se livrar. Ele não precisava mentir. Você vê que esse é o quinto teste com o que a gente estava falando agora de Sara, né? O quarto foi a fome e o quinto foi ali, dele ter que entregar a mulher dele numa situação para poder se livrar. Mas por que ele está nessa situação? Porque deixou de confiar no Eterno. Porque se ele está lá na terra que o Eterno colocou ele, Sara não estaria passando por aquele problema. Ela não estaria correndo esse risco. E ele não estaria mentindo. Então você vê que a desobediência ao chamado de Deus na nossa vida vai trazendo um abismo vai trazendo outro, um abismo vai trazendo outro, e a gente vamos nos enrolando mais ainda. Por que estamos nos enrolando a cada passo nosso? Porque saímos da posição que o Eterno nosso Deus nos colocou. Esse foi o problema que ele está enfrentando esses testes, e agora ele tem que enfrentar, ele tem que ter bom ânimo, ele tem que ter coragem, ele tem que ir contar com a misericórdia do Eterno, é claro, né? Porque aqui a gente vê a misericórdia do Eterno. Ele foi misericordioso com ele, mesmo ele mentindo, dizendo que ela não era esposa dele, colocando ela naquela situação. Ora, ele não poderia ter feito aquilo. Na verdade, o problema dele não está nem ali. O problema dele está lá atrás. Ele saiu da onde não deveria ter saído. Então, os nossos problemas de que enfrentamos as grandes lutas, tribulações, está num princípio. Por isso que Yeshua vai falar lá, as igrejas lá em Apocalipse, ele vai falar, lembra da onde caíste. Então tem um princípio. A coisa tá turbulenta aqui na frente, está uma confusão tremenda, mas não é uma coisa que está acontecendo agora. Ela já vem lá de trás. Lembra da onde tu caíste, volta lá, porque só voltando lá você se restaura. E foi o que o Eterno fez. O Eterno foi misericordioso com ele, agiu daquela maneira por amor a Sara, tá? Ali o Eterno livra Abraão por amor a ela. Então quando o Eterno entra ali e faz aquele mover todo, e revela a Faraó e manda as pragas, é por amor a ela, para também atingir ele. O amor dela por ele, o Eterno viu, o Eterno agiu pela nobreza dela. E ele mesmo falou para ela, antes dela ir lá para a boca do lobo, o que ele falou assim? Por amor a mim, diga para que eu continue vivo, diga que tu é minha irmã. Vocês estão entendendo? Então, o Eterno está acompanhando toda essa trajetória. E ele vai agir, mas ele vai agir porque alguém ainda está
Mesmo nas confusões, alguém está em conexão com ele, alguém está ligado nele, alguém mantém o contato com ele, e esse alguém era Sara. Então aí o Eterno age para trazer Abraão de volta. Para onde? Para a terra. Aí Faraó faz o quê? Expulsa ele. Aí ele vai voltar para a terra da onde ele não deveria ter saído. Olha que coisa bonita, né? Então, eu quero terminar aqui, porque assim o vídeo vai ficar longo. Mas a gente falamos até o 5º teste. Na próxima semana, nós iremos falar do ponto 6, né? O 6º teste, até chegarmos ao 10º. O vídeo nós temos que procurar falar explicando direitinho, para não ficar uma coisa como se fosse uma coisa sem propósito, né? Algo só para ocupar tempo. Não, as escrituras não quer ocupar tempo. As escrituras quer ocupar a nossa alma para nos conectar ao Deus verdadeiro, Adonai Elohim, o eterno, o santo, o maravilhoso, que nos deu o seu querido, amado Filho, nosso Senhor, nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, a quem nós no Brasil o chamamos de Jesus Cristo, mas o seu nome escritural, seu nome hebraico, seu nome verdadeiro, seu nome judaico, Yeshua, e o seu título é HaMashiach, que quer dizer Messias, ungido, enviado, ele foi nos dado. Então vamos olhar para o eterno, vamos fugir do paganismo, vamos fugir dos ensinamentos falsos, vamos combater as heresias, vamos olhar para as escrituras, vamos pedir que o eterno, assim como ele se revelou a Abraão, ele venha nos revelar, que a nossa vida não seja simplesmente estudos, seminários e seminários. Não, que a nossa vida seja uma vida de altar, de oração, para que as experiências sobrenaturais na dimensão da revelação do eterno venha ocorrer conosco, porque Abraão, ele não frequentava faculdade, ele não tinha escrito, não tinha estudo, não tinha rabino para ensinar ele, não tinha pastor, não tinha professor, mas o Eterno se revelou a ele e fez dele um grande homem, e ele, até os dias de hoje, ele é mencionado por nós, porque o seu nome está aceso na história. Ele é o nosso patriarca Abraão, o amigo de Adonai, o Eterno. Que Deus abençoe a vocês que estão nos acompanhando, nos ajude a divulgar, compartilhe os nossos vídeos, fala com os irmãos, e o Eterno assim possa nos abençoar. Eu vou orar agora para terminar essa parte. Segunda-feira que vem estamos de volta para concluir os 10 testes que o Eterno submeteu a Abraão. Oremos. Eterno, santo és tu, teu nome é Kadosh, Kadosh, Kadosh para sempre. Tu és o Criador de todas as coisas. Iá é santo teu nome para sempre. Em nome do teu Filho, Yeshua, o nosso amado Salvador, o nosso Mestre, o nosso Salvador, aquele que entregou a si mesmo na morte do madeiro, da estaca, da cruz, mas ao terceiro dia o ressuscitaste dentre os mortos, e ele está vivo hoje para todo sempre à tua destra, e um dia haverá de voltar para nos levar para dentro do teu reino, para assim vivermos debaixo da tua palavra e da tua proteção por toda a eternidade. Um dia nós haveremos de entrar pela tua cidade santa, pelas portas, com as nossas vidas transformadas pelo poder regenerador da tua palavra e do sangue purificador de Yeshua, o nosso Mashiach. Peço que tu abençoe nossa nação, ó Eterno.
abençoai o Brasil, abençoai os poderes constituídos, abençoai todo o sistema político, para que não haja maldade contra a nação e nem desvio, e assim o povo saiba que a tua mão está protegendo essa nação que tanto precisa dos teus cuidados. Lembra-se de nós na tua memória que é santa e bendita para sempre. No nome do teu Filho, te apresento também as nossas igrejas, que nós chamamos de evangélica, os chamados protestantes ou os cristãos, nosso povo. Abençoe eles, abençoe os pastores com suas famílias, seus trabalhos. Haja um despertamento no meio chamado cristão, para que olhemos para as tuas escrituras dentro da sua prerrogativa original e assim viemos reparar o nosso altar, para que haja uma verdadeira conexão, uma comunhão singela contigo e com o teu Rua Hagadosh, teu Espírito Santo, Espírito de santidade. Abençoai os pastores com suas famílias, todos os irmãos, as irmãs, as crianças, todos os jovens, todas as pessoas dessa nação que te amam e que querem te servir na beleza da tua santidade. Não esqueça de nós, não leve em conta as nossas ignorâncias, que são muitas, nem nossos pecados, mas no sangue do teu Filho querido Yeshua, nos perdoe, nos purifique, nos restaure. Eu entrego este Brasil e as igrejas brasileiras e os descendentes do teu amigo Abraão, o povo de Israel, nossos irmãos judeus, seja eles messiânicos ou não, são descendentes do teu servo, teu amigo Abraão. Abençoai essa nação que já é abençoada, mas que a sua mão forte e potente continue sobre eles, cuidando deles e amparando eles, porque Israel é bênção para o mundo, para o planeta, para toda a raça humana. Abençoe eles, protegendo-os, livrando eles de todas as ciladas, e que nós, a igreja, viemos nos aproximar de Israel para a tua glória. Assim eu te oro, eterno, e te agradeço por tudo, em nome do teu Filho, Yeshua, o Mashiach. Amém e amém.